E aí, pessoal, estamos mais uma vez juntos. Hoje eu vou falar para vocês da inimputabilidade, embriaguez e da teoria da actio liberi causa. É um tema muito cobrado em provas de concurso que confunde os candidatos. Então, vamos tentar aí espancar essas dúvidas de uma vez por todas. Em primeiro lugar, o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, vai isentar de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a disposição do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Então vamos lá. Nós temos os três elementos do conceito analítico de crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Um dos subelementos da culpabilidade é a inimputabilidade, que é exatamente a capacidade do indivíduo de compreender o caráter criminoso do fato. Uma das causas que exclui, então, que isenta o agente de pena, que exclui a culpabilidade, é a embriaguez. Só que não é todo tipo de embriaguez. Nesse caso, será a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Então não basta que ela seja completa, ela tem que ser proveniente também de caso fortuito ou força maior. É importante lembrar as fases da embriaguez. Nós temos, segundo a maior parte da doutrina, três fases. A primeira fase é a fase da excitação, onde o indivíduo fica fazendo brincadeiras de mau gosto, ele perde a capacidade de controlar ali as suas palavras. Então, ele fica eufórico, animado. É a primeira fase, também chamada de fase do macaco. A segunda fase é a fase da confusão, também chamada de fase do leão. Nesse caso, o agente ele se torna agressivo, ele deixa de estar naquele contexto de euforia e passa agora para uma fase agressiva. Então, por isso que havia até um provérbio árabe que tratava as três fases: macaco, leão e porco. Essa é a segunda fase, ele fica um sujeito agressivo. Por último, a fase do sono, também chamada fase do porco, porque o porco é um animal sujo, então o indivíduo, nessa fase da embriaguez, ele fica sujo, ele, por exemplo, rola no chão e, por último, ele acaba mergulhando em sono profundo, aí não tem capacidade nenhuma de agir naquele contexto. Essa é a embriaguez completa, quando ela atinge pelo menos a segunda fase, que é a fase da confusão. Na fase do sono, quando ele chega nesse momento, ele não tem sequer capacidade de ação, porque ele já se encontra em uma situação comatosa, de sono profundo. Então essas são as fases da embriaguez. Lembrando que a embriaguez deve ser completa, então ela deve atingir pelo menos a segunda fase, que é a fase do leão. Bom, gente, vamos lá. Eu disse a vocês que além da embriaguez ser completa, ela deve também ser proveniente de caso fortuito ou força maior. No caso fortuito, eu coloquei aqui até o exemplo da embriaguez acidental. O indivíduo ele até tem consciência de que pode, de alguma maneira, naquele contexto, se encontrar em uma situação criminosa, mas ele não tem como evitar aquela situação. Por exemplo, a doutrina traz a hipótese do agente que tropeça e cai em um tonel de vinho. Na força maior, o exemplo maior, o exemplo que a doutrina traz é do agente que é compelido, que é obrigado, por exemplo, a ingerir bebida alcoólica por uma terceira pessoa. Essas são as hipóteses de embriaguez que exclui a culpabilidade. Ela deve ser completa e deve ser proveniente também de caso fortuito ou força maior. Quando houver essas duas situações, então o agente estará isento de pena. Mas vejam só, lá no artigo 28, inciso 2º, nós temos exatamente as situações que não tratam da isenção de pena. Então, nessas hipóteses, o agente, ele não, ainda que esteja embriagado, ele não terá aí a pena isenta, ele não haverá exclusão da culpabilidade. Quais são elas, Eu trouxe para vocês. Não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa.
pelo álcool ou substância de efeitos análogos, por exemplo, uma substância entorpecente. Então, passando aqui, ó, primeira delas, eu disse a vocês, a embriaguez acidental é aquela que vai ocorrer por caso fortuito ou força maior. Se ela for completa e acidental, haverá a exclusão, então, da própria culpabilidade. Encontrei isso na Ela pode ser também embriaguez voluntária. Embriaguez voluntária, o agente, ele então consome bebida alcoólica com a intenção de embriagar-se. Então, na verdade, ele quer apenas ingerir a bebida alcoólica, ele não tem aquela intenção criminosa. Mas ele sabe que ao ingerir bebida alcoólica, ele pode, de alguma forma, cometer algum tipo de acidente. Aí nós temos o dolo direto e o dolo eventual. Só que na embriaguez voluntária, a vontade do indivíduo é apenas de ingerir bebida alcoólica. Ele não tem a intenção de cometer um crime. A embriaguez pré-ordenada, ela é diferente. Nessa circunstância, o agente ele ingere bebida alcoólica com a intenção de praticar um crime, porque naquela circunstância a bebida alcoólica vai encorajar ele a praticar o crime. Lembrando que o caso de embriaguez pré-ordenada pode até mesmo majorar a pena do agente como circunstância judicial agravante. Então é importante lembrar esse ponto. Essas são as três hipóteses, né, de embriaguez. A acidental, quando ela é completa, ela exclui então a culpabilidade. A voluntária e a pré-ordenada não. E na pré-ordenada, inclusive, isso pode se constituir como circunstância agravante. Agora, a cereja do bolo, né? O que é essa teoria da actio liberi causa? É muito simples. A própria teoria, ela tem o seu nome, ação livre da causa. Então veja só, se o sujeito, ele, ao se embriagar, tem capacidade, né, de escolher, né, se ele deve ou não se embriagar, e naquele momento ele é considerado imputável, se ele posteriormente venha cometer um delito, o agente responderá pelo crime porque deve ser considerado o seu estado de imputabilidade no momento em que ele teve a ação de se embriagar e não no momento posterior, que é o que ele se encontra embriagado. Então, por isso é que ele vai responder pelo crime nessas hipóteses que eu trouxe a vocês. Embriaguez voluntária, pré-ordenada ou mesmo na embriaguez acidental, se ela for incompleta. Então é isso que você deve saber a respeito dessa teoria e da embriaguez no que concerne a exclusão da culpabilidade, né, a causa de exclusão de culpabilidade que isenta de pena e as hipóteses que não isentam de pena. Vai cair no seu concurso, eu tenho certeza que você vai acertar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então confira os outros vídeos que nós temos aí no canal, ativem as notificações sempre para receber o sininho, né, de um vídeo novo e curtam, compartilhem com os amigos, espalhem para que mais pessoas possam então conhecer esses conteúdos. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.